Durante a semana, eu falo de um assunto em um lugar, e aí nós chegamos, né, digamos, hoje é segunda, como nós mudamos a quinta, de quinta para hoje, então hoje eu falo praticamente como se amanhã já começo outro assunto, né, outro, digamos, falando sobre outro sinal, mas hoje nós vamos falar sobre nós estamos no sétimo elo, vamos falar sobre pensamentos suicida. Isso parece que não, mas é um assunto bem evidente também, porque hoje nós sabemos que o nosso adversário, o inimigo de nossas almas, ele está aí, pronto para fazer o estrago. E nós somos os responsáveis por combater isso, tanto nas nossas vidas, quanto na nossa casa, quanto também trabalhar em favor da nossa família. E aí, Tânia voltou, glória a Deus, né? Que Deus te abençoe. E nós, né, não só por nós, essa batalha não é só favorável a nós, mas àqueles que vivem à nossa volta. Amém. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, até mesmo em favor dos que vivem à nossa volta e não têm a mesma estrutura, nem física, nem espiritual, nem emocional, nem psicológica, para combater tal situação, ou, digamos, resistir às investidas do adversário. Eu já disse aqui uma vez que quando eu tive depressão por um dia, é engraçado isso, né? Que coisa terrível. Mas Deus falou para mim que era para eu sentir aquilo, para eu ver o que passa uma pessoa acometida por depressão. Então, Deus permitiu eu, em um dia, eu viver tudo isso aí, sentir até gosto de sangue na boca. Né? Para quê? Para a gente não só combater ou tratar a situação, mas também sentir o que as pessoas sentem. E de muitas formas, ou na nossa jornada, na nossa caminhada, encontrar pessoas passando por situações parecidas, pessoas que estão prestes a desistir de tudo e até mesmo da vida. E somos nós os responsáveis para estimular, para carregar essas pessoas, para levar essas pessoas conosco. Né? Quando, às vezes, nós não podemos levar a pessoa naquilo que é a necessidade do momento, que pode levá-la a ter desejo de tirar a sua própria vida, às vezes por uma situação que aparentemente é insolúvel, mas para Deus não tem nada impossível. Eu digo sempre que a nossa vida é como uma roda gigante. Uma hora a gente está por cima, outra hora a gente pode estar por baixo. Porém, é necessário entender que nós precisamos buscar força em Deus para estarmos sempre por cima. Mas se não tivermos, Ele vai nos dar forças para sair dos lugares baixos. Não é? Quando o pessoal costuma dizer que quando José do Egito foi lançado no poço pelos seus irmãos, por que José saiu daquela situação? Porque mesmo naquela situação ali agora, estando dentro de um buraco, né, ou numa situação que não tinha saída, porque para baixo era o fundo do poço, de lado paredes, para cima seus irmãos querendo matá-lo por inveja. Mas José não olhou para baixo, porque se ele olhasse para baixo ele desistia, ou continuava cavando e aprofundando cada vez mais. José não olhou para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda, até porque não adiantava. Mas José olhou para cima. E é do alto que vem o socorro. É do alto que vem o mover. É do alto que vem o agir de Deus. É do alto que Deus vê todas as coisas e vê também as situações as quais enfrentamos. E isso nós precisamos buscar em Deus força
vigor para prosseguirmos. Como Oséias, capítulo 4, versículo 6 diz, né? Nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais íntimos nos tornamos e mais seremos usados por Ele. E é por isso que estamos aqui. Hoje eu quero ler com você um texto. Está em primeiro livro de Reis, capítulo número 19. Primeiro Reis, capítulo 19. Por favor, encontre ou anote. Primeiro Reis 19. Nós vamos falar do desejo de morrer ou de pensamentos suicidas. O título do capítulo é bem sugestivo. O título do capítulo diz assim: Jezabel ameaça Elias. Então vamos ver o que diz. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada, que são os profetas de Baal, e não eram poucos, 450. E Elias matou a todos na base da espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faça os deuses, com D minúsculo aqui, tá? Deus profano, entidade, Deus que não serve para nada. Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles, a de um dos profetas que ele matou. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida, e se foi, e veio a Bersebas, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Seu moço era o aprendiz de profeta Eliseu, que depois se tornou o maior profeta de Israel, Eliseu. É tanto que quando Elias falou assim: o que queres que te seja feito quando eu for tomado de ti? Ele não falou quando eu morrer. É tanto que Elias, né, quando Deus o recolheu, Eliseu pegou e falou assim: eu quero porção dobrada do seu poder. Elias realizou 7 milagres extraordinários. Eliseu realizou o dobro, 14 milagres extraordinários. E ele deixou ali ajudar o seu moço, quer dizer, o seu moço aqui é uma representação de quem o seguia, mas estava apenas aprendendo ainda, ou sendo treinado ou doutrinado para ser profeta em seu lugar. E ele se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio assentou-se debaixo de um zimbro. Zimbro é uma árvore, eu vi essa árvore lá em Israel. É uma árvore, assim, ela dá uma sombra, mas ela tem a folha salpicada. E pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come,
porque é muito comprida a tua jornada, ou muito comprido será o seu caminho. Então, nós vamos falar de profeta Elias, que, né, como surge Elias em Israel, nas adjacências ali de Judá, como surgiu Elias no meio do povo de Deus. Segundo a Bíblia, Deus sempre tem alguém que pode ser usado por ele para confrontar alguém que sai do propósito de Deus. Então, sempre vai ter alguém pregando, falando, arrependei-vos. Olha, os caminhos que você está trilhando não condiz com aquilo que é a vontade de Deus. Muda de vida, muda de situação. Se você pecava, não peque mais. Se você se arrependa dos seus pecados, para que você seja salvo, para que Deus te ache merecedor da salvação. Então, desde os primórdios, desde a criação, Deus sempre usou alguém, homem, mulher, para advertir um povo, para advertir, né, uma nação, uma cidade, ou até mesmo a casa, uma família, de situações parecidas. Mas para nós entendermos quem era o profeta Elias, a palavra de Deus diz, quando você volta no capítulo número 17, então Elias é enviado por Deus para falar contra Acabe e Jezabel. Quem era Acabe? Era um rei aparentemente inocente, inofensivo, até se casar com uma mulher que não era da linhagem dele, né? Uma mulher que veio das regiões, dos lados da Etiópia, e essa mulher, ela não temia a Deus, né? Ela tinha lá as suas entidades, seus deuses, né? Que às vezes, se eu citar o nome aqui, pode confundir a sua cabeça e tal, mas então ela trouxe a sua crença para o meio do povo de Deus, só que ela não veio sozinha, ela veio carregada. Ela veio possuída de entidades malignas, entidades poderosíssimas, que ia fazer de tudo para acabar com o povo de Israel, com o povo de Deus. Então, Elias, né? Ele era dos moradores do Lidiá, e disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel perante a face estou. Que nesses dias nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Pronto. Já estava vendo um confronto entre Acabe, Jezabel e profeta Elias. Jezabel, como eu disse, era o cão em pessoa, era o inimigo em pessoa, era Satanás em pessoa, agora influenciando Acabe, o rei Acabe, que era rei sobre Israel. Então, diante das atitudes dele, então Elias, usado por Deus, vai e confronta Acabe e Jezabel. Mas eles ficaram enfurecidos, ficaram, né, ficaram muito irritados com Elias, então começaram a maldizer ao profeta Elias, até mesmo o ameaçando de morte. Mas Elias disse para eles: olha, eu vou provar para vocês que eu sou homem de Deus. E nos próximos dias não haverá chuva sobre a terra, senão segundo a minha palavra. Olha o poder de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher, ou de alguém que assumiu ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Então ele determinava, ele profetizava. E assim nós, né, hoje, como eu disse aqui no início, nós hoje, nós somos chamados para isso, para sermos a diferença
no território onde nós habitamos, na nossa geografia. Nós somos chamados para ser profeta na nossa terra. Como que é bom quando nós liberamos uma palavra profética? Como que é bom quando nós liberamos uma palavra de cura, uma palavra de libertação em favor da vida de alguém? Como é bom nós sermos usados por Deus, ser instrumento de Deus, para levar a alegria para alguém, para levar a felicidade para alguém. E esse era o papel, na verdade, seria o papel dos profetas. Ser um instrumento nas mãos de Deus, como nós vimos, né? Quando aparecia um leproso no arraial, quando aparecia um leproso ali, o profeta fazia expiação, o profeta fazia sacrifício em favor da vida, para que Deus perdoasse o pecado daquela pessoa. Se aquela pessoa era afastada do convívio com a comunidade, se ela aparecesse leprosa. Então, com 7 dias, ela era curada, era introduzida ao arraial, ou se não fosse curada, era excluída para sempre. Mas o papel do profeta, do sacerdote, era esse. Mas só que quando o homem prevaricava, quando o homem, então, deixava de fazer aquilo que Deus instruiu, a ordenação de Deus, ou saía fora, né, digamos, das regras instituídas por Deus, Deus levantava o profeta para confrontar a pessoa que estava praticando tal delito. E assim, Elias confrontou Jezabel e Acabe, e com isso ele foi ameaçado. Então, quando ele fala, olha, eu vou provar para vocês que eu sou homem de Deus. Nos próximos dias, não haverá chuva sobre a terra, senão segundo a minha palavra. Só vai chover na terra se eu ordenar. Pensa bem que a autoridade é essa de um homem para confrontar um rei de uma nação, uma rainha de uma nação torta, endemoniada, possessa de demônios. Perdão. Ainda estou com um restinho ainda do resfriado. Inclusive, o pastor Walter me perguntou, né? Por que eu abaixava o sofá para tocar? É para encher o diafragma melhor e não correr risco de faltar ar na hora que ele chegasse lá em cima. Não era, né, nada de mistério, nem nada, né? E aí a gente enchia o diafragma com ele baixo e começava a soprar para não faltar fôlego quando chegasse em cima. Agora, vamos entender. Então ele confrontou Acabe e Jezabel. E eles ficaram mais endemoniados ainda. Então, ordenaram uma perseguição sobre Elias. Nós vamos ver nas passagens bíblicas aqui, quando Elias, né, ele no monte, ele vai orar no monte, e naquela perseguição ali, ele faz uma proposta, eu vou propor um desafio. Nós vamos fazer um sacrifício para Deus. Eu vou fazer para o meu Deus e vocês vão fazer para os vossos deuses, seus deuses. Aí acontece que eles tinham várias entidades que eles achavam que os defendia de alguma coisa. Há um quadro de santo pendurado na parede, um quadro do outro santo, e etc. E quando a gente lê o Salmo 115 e somos revelados pelo Espírito Santo, a gente começa a jogar imagem de escultura fora, começa a jogar quadro de santo fora. Não pode dar para os outros. Por quê? Eu vou explicar isso aqui rapidamente para falar das entidades e dos ídolos lá dos profetas de Baal e seus deuses. Quando você compra uma imagem de um santo e leva para sua casa, ou ganha, por trás daquela imagem tem uma entidade. Uma entidade que recebeu direitos
né? Vamos comparar isso com direitos autorais. Mas é pior do que isso. Porque aquele quadro de imagem de santo dentro da sua casa passa a ser um ponto de contato. A entidade adorada ali, o santo adorado, que, se você analisar direitinho, estudar o sincretismo, você vai ver que o mesmo santo que tem um nome na igreja é o mesmo santo. Lá no terreiro tem outro nome. Não é? E são entidades que as pessoas levam para dentro da sua casa através de uma imagem de escultura, de um quadro. Pronto, estando ali dentro de casa, essas entidades vão agir por legalidade. O que significa isso? Está dentro da nossa casa, com a nossa permissão, nós autorizamos, nós levamos com a nossa própria mão e pusemos lá. E aquela entidade passa a ser o quê? Senhor dentro da nossa casa. Está ali por precedentes, abrimos brechas para que ele esteja ali. Então, Elias propôs um desafio. Nós vamos todos subir para o monte e vamos oferecer um sacrifício. Eu ofereço ao meu Deus e vocês ofereçam aos deuses de vocês. O Deus que responder por fogo ou com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E muitos falaram, é boa esta proposta. Então foram lá, primeiros profetas de Baal. Foram lá, fizeram um altar, prepararam o altar, prepararam o animal do sacrifício, do holocausto, puseram sobre o altar e começaram a invocar a Baal. Baal Zebub, Deus de Ecrom, Senhor das moscas. Eu falei que não ia falar nome aqui para não te confundir, mas né, ali tinha muita coisa. Não era só Baal Zebub, que era a entidade mais perigosa, né? Tinha muita coisa ali, tinha sacrifício de criança, tinha Moloque, né? Tinha Aserá, Astarote, tinha tudo enquanto é bicho que você pudesse imaginar era cultuado por eles. Então eles fizeram o altar e começaram a clamar aos seus deuses. Então, quando Elias viu que não acontecia nada, ele começou a zombar. E começou a falar, grita mais alto, clama mais alto. Talvez o seu Deus não está em casa. Talvez ele é surdo. Talvez ele não está ouvindo. E começaram de manhã até a tarde. Começaram a se mutilar como sacrifício, começaram a cortar os seus corpos, né? Retalhar os seus corpos como sacrifício, e nada de Baal responder, ou de algum deus deles responder. Então, como não aconteceu nada, Elias falou, agora é a minha vez. Eu vou provar para vocês quem é Deus de verdade. Olha, nós temos muitas oportunidades de provar para as pessoas e para o mundo quem é Deus de verdade e quem é Deus na nossa vida. Quem é Deus por nós e para nós. E ele, então, pegou a primeira coisa, irmãos, reparou o altar, ordenou o altar, colocou o altar em ordem, porque havia mexido ali pessoas que não eram dignas de manipular ali aquelas coisas que estavam no altar, principalmente as pedras da formação do altar. Então, depois disso, ele pegou o animal do sacrifício. Ele esquartejou o animal e colocou sobre o altar. Mandou buscar muita água e colocou, molhou as pedras, molhou as partes do animal do sacrifício, colocou muita água, mandou fazer um rego e colocou muita água em volta do altar. E depois de tudo pronto, e todo mundo ali assistindo, ele falou, Senhor, o Senhor é Deus do céu e na terra. O Senhor é criador de todas as coisas.
Não sou nada diante da sua grandeza. Diante da sua grandeza, eu sou pó e cinza. Tudo está sob o domínio das suas mãos. Mas eu quero pedir ao Senhor agora, se eu sou homem de Deus, e se o Senhor acha graças, se o Senhor acha graça em mim, eu quero que o Senhor, Pai, responda por fogo esta minha oração, por causa do desafio que eu propus entre eu e os profetas de Baal e o Senhor e as entidades dele. Sendo o Senhor Deus soberano, criador dos céus e da terra. Então eu creio, Pai, que o Senhor vai responder com fogo. E desceu o fogo do céu. Consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu tudo que estava sob o altar, queimou até as pedras, e o fogo ainda lambeu aquela água que estava no rego em volta do altar. E naquele momento, Deus revestiu Elias de um poder sobrenatural. E Elias matou os 450 profetas de Baal. Um homem só. No poder sobrenatural de Deus que movia a vida dele. E ele matou os 450 profetas de Baal. Então, quando o rei Acabe contou para Jezabel o texto que nós lemos, quando ele contou para Jezabel tudo o que Elias fez, ela mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me faça os deuses. Ela já colocou no plural aqui, com D minúsculo, para a gente entender que é Deus profano. Assim me façam os deuses outro tanto, se amanhã, a estas horas, a tua vida não for como a de um deles. Aí entra o processo que podemos chamar de depressão, de opressão e desejo de morrer. Então, o texto que nós lemos vai dizer que, então, Jezabel mandou o mensageiro dizer a Elias: assim me faça os deuses outro tanto, se de certo amanhã estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, ao perigo aí, enfrentou o diabo, enfrentou Acabe, enfrentou Jezabel, matou 450 profetas de Baal e entrou em depressão e desejou morrer. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, presta atenção nisso aqui que eu vou voltar aqui. O que vendo ele para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Ou seja, ele estava abrindo mão agora do seu ministério. Ele estava abrindo mão do seu discípulo. Ele estava abrindo mão de um chamado que Deus lhe conferiu. E ele deixou ali o moço: olha, fica aqui, porque eu não quero mais saber de nada, eu não quero fazer mais nada. E foi-se ao deserto a caminho de um dia. Pensa bem, um dia caminhando para um lugar, área de deserto e etc. E veio, assentou debaixo de um zimbro, debaixo de uma árvore, e pediu em seu ânimo a morte. Agora ele desejou morrer. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Olha só, irmãos. Quando a gente entende o contexto desta palavra, aí nós aprendemos que Deus não escuta conversa fiada. E Deus não escuta oração de tolo. Por quê? Aqui a palavra diz, ele disse, foi ao deserto, caminho um dia, e veio, sentou debaixo do zimbro, pediu em seu ânimo a morte. E disse:
Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Olha só como que Deus trabalha quando nós nos movemos, talvez, ou por uma conversa frívola, né? Uma conversa sem nexo, uma conversa que, talvez, digamos que é uma conversa sem resultado, ou sem nexo, sem texto, sem contexto, conversa fiada. A palavra diz o quê? Que ele fugiu, foi para o deserto a caminho de um dia, veio e sentou-se debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. Por que ele podia falar, me mata, Deus? Eu quero morrer, Deus, se Jezabel, mas Acabe já queria matar e não precisava fugir. Ele não precisava abandonar o profeta. Ou melhor, aquele jovem que estava aprendendo a ser um sacerdote, a ser um profeta, igual a ele, era só ele se apresentar para Jezabel. Ela não falou que ia matar? Do dia para o outro ali ia matar? Então ele fugiu para o deserto para fugir de Jezabel, para não morrer. Né? Que aqui é o versículo, olha só. E vendo ele, se levantou para escapar com vida. Para escapar com vida. E foi-se, veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Então, quer dizer, ele não estava querendo morrer coisa nenhuma. Mas a situação, às vezes, provoca algo dessa natureza. Por quê? Olha só. E me disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Agora, o que nós vamos ver? Quem era o profeta Elias? Eu já falei um pouquinho sobre ele. Quem ele era, o que ele fez, como ele confrontou Acabe e Jezabel. E depois de passar dessa situação, diante do que ele viveu e de Jezabel ordenar a sua morte, quando ele come, o anjo vem, ele toca. Quando ele pensa que ele ia morrer ou que Deus ia matá-lo, quer dizer, se realmente ele queria morrer, porque muitas vezes há situações na vida da pessoa que tem que ser monitorada, tem que ser acompanhada, né? Tem que ser investigada, tem que fazer um mapeamento, um estudo aprofundado sobre a vida da pessoa para a gente chegar à raiz da causa, seja no contexto físico, seja no contexto emocional ou espiritual. Então, é necessário que se faça um estudo para saber como tratar a situação e combater a causa. Exemplo, uma pessoa está com um problema sério de fígado, cabeça dói. Às vezes é uma das reações. Às vezes comeu uma coisa mais gordurosa, tal, o fígado reclama. E aí, a pessoa vai e usa um paliativo. Toma um comprimido lá, um Dorflex, um remédio para dor. E aquilo alivia por um momento. Ou um outro tipo de patologia que às vezes acomete a pessoa, mas tem uma causa. Tem uma causa. Mas quando não fazemos um estudo aprofundado sobre a situação para ver a origem, a gente toma um paliativo, um remédio, por isso se chama remédio, porque vem de remediar, né? Ou seja, ali apaziguar por um tempo. E depois a dor continua ou volta, porque a causa não foi combatida lá na raiz. Então, para falarmos desse assunto, é necessário entendermos que nós podemos ser, qualquer um de nós podemos ser
acometidos por uma situação parecida. Salvo, eu já falei, na igreja. Eu já cheguei a falar isso. Se alguém chegar para mim e falar que está com depressão, estando dentro da igreja. Porque a gente acompanha o comportamento das pessoas, a forma de viver das pessoas, né? Às vezes o emocional das pessoas. E aí, se é pessoas da nossa convivência, nós vamos saber ali a raiz, a causa. Talvez pode ser emocional por causa de uma perda. Pode ser espiritual, alma doente, por causa de pecado não confessado. E pode ser também física, uma degeneração do organismo, do corpo, porque no processo do envelhecimento, nosso corpo sofre perdas, e às vezes algum tipo de perda do nosso organismo tem que ser reparado através de algum tipo de medicamento. E Elias, então, diante dessa situação, Deus mandou um anjo até lá. Eu quero dizer para você, se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, e serve a Deus de verdade, sabe o que é servir a Deus de verdade? É confiar nele de verdade. Eu falo que uma das formas de nós sermos curados e não sermos acometidos por depressão no contexto espiritual, doença da alma. É fácil de sermos curados nisso aí, porque remédio não cura, médico não cura. Se cura com arrependimento e oração. Aí, então o profeta Elias, então o anjo vai lá e toca nele, né? Eu costumo dizer que o anjo vai lá e chuta a canela dele e fala, levanta, come e bebe, porque é longa a tua jornada. Quando nós ficamos para baixo, ficamos depressivos, pensando em desistir, pensando em muita coisa, Deus está falando, levanta, ergue a tua cabeça. Pessoa deprimida, pessoa depressiva, ela anda de cabeça baixa e só vê problema. Só vê dificuldade, só vê enfermidade, só vê dor, só vê tudo. A pessoa que anda na intimidade com Deus, que busca Deus, nas oportunidades que tem, ora. Como essa noite, por exemplo, Deus me acordou de madrugada e eu falei, já sei, Senhor. Eu não estou no propósito de oração, mas se o Senhor me chamou nesse horário, que é o horário, normalmente, no início das 3 horas, entre 3 e 4, eu já sei que Deus está me colocando para orar, eu já levanto e vou orar. E aí, a pessoa chega na casa do Senhor ali, ou no momento de louvor, de adoração, e a pessoa ali abre o coração, até porque tudo que precisava resolver, não conseguiu resolver durante o dia, não é naquela hora ali, em 1h30, 2 horas de culto, que vai resolver seus problemas, que às vezes só poderão ser resolvidos em horários comerciais, horário comercial. E aí, ele levantou e comeu e deitou de novo. O que é isso? Isso é muito comum de acontecer com a gente. Né? A gente recebe o que Deus manda, mas quer ficar prostrado. A gente recebe a bênção de Deus, mas não quer fazer nada. Deus sustenta, mas a gente não age. Deus dá força, mas a gente utiliza em sentido contrário. Deus dá inteligência, mas não usamos em favor das coisas de Deus. Deus dá poder, dá riqueza, mas a gente usa com produtos supérfluos. E ele levantou, bebeu, comeu e deitou, de novo o anjo voltou outra vez. Falou, levanta, come e bebe, porque é longa a tua jornada. Deus está falando comigo e com você hoje. Levanta, come, bebe, come a palavra, bebe do Espírito, se sacie, encha bastante a sua aljava, a sua botija, tome posse do que Deus tem para você, da força que Ele já te deu, da inteligência que Ele já te deu, da sabedoria que Ele já te deu, e vai,
Vai em frente, caminha, é longa a tua jornada, porque se ficarmos prostrados, nós vamos ficar cabisbaixos, nós vamos ficar de cabeça baixa, só vendo problemas, só vendo dificuldades, só vendo doença, só vendo coisa ruim. Mas quem é cheio do poder de Deus, quem vive na intimidade com Deus, quem come e bebe do que Deus dá, as pessoas podem até falar de problema, as pessoas podem até falar de dificuldade, pode falar de enfermidade, pode falar de dor, pode falar de porta fechada, pode falar que o céu é de bronze. Só que tem um detalhe: quem tem essa unção, esse mover do Espírito Santo de Deus, quem recebeu de Deus, quem bebeu de Deus, quem comeu de Deus, vai responder assim: eu vejo problemas, eu vejo dificuldade, eu vejo batalha, eu vejo tudo enquanto é problema que você está falando, mas Deus me deu visão espiritual, Deus me deu visão de águia, eu vejo além de tudo isso, eu vejo a minha vitória, eu vejo a minha bênção chegando, eu vejo Deus agindo em meu favor. É assim que Deus faz. E ele obedeceu. Levantou, comeu, bebeu e foi embora. Mas continuou sendo caçado. É assim. O inimigo não desistiu. Continuou a procurar, a caçar Elias. Então Elias subiu ao cume do monte. E Jezabel e Acabe mandou um centurião, um homem que comandava 100 homens, para buscar Jezabel. Perdão, para buscar Elias. Sabe o que aconteceu, irmãos? O soldado chegou lá todo arrogante, o comandante de 100, e falou com Elias assim: Elias, Acabe e Jezabel mandou você descer comigo. E você vai, querendo ou não, vai na mar. Jesus falou, perdão, Elias falou assim: se eu sou homem de Deus, vai descer fogo do céu e vai consumir você e os seus 100 homens. Na mesma hora, desceu um raio do céu e matou ele, e matou 100 soldados. Jezabel Acabe mandou mais 100 para levar ele na marra. E ele falou: se eu sou homem de Deus, vai descer fogo do céu e vai consumir você. E esse seu senhor, mas estou falando de um modo resumido, mas o centurião, o comandante de 100, ele debochava. Quem é você, Elias? Um pequeno homem, um homem não de tão elevada estatura? Não vai obedecer minhas ordens? Não vai descer comigo? Ele falou assim: eu sou homem de Deus, eu não vou. E vai descer fogo do céu, vai consumir você e o seu senhor. Desceu um raio e matou ele e os 100 homens. Aí Jezabel mandou mais 100 com um soldado humilde. Um centurião com 100 soldados, mas o centurião era humilde. A gente não pede por ser humilde. A humildade cabe em qualquer lugar. Então ele chegou diante de Elias e falou: Senhor, que seja preciosa a minha vida e a desses 100 homens diante dos seus olhos. Nós estamos aqui cumprindo ordens. Se nós não levarmos você, nós vamos ser penalizados, nós vamos ser punidos. Mas olhe com amor para a minha vida e para a vida desses 100 homens. E na mesma hora o anjo apareceu para ele. Falou: pode ir, que eu serei contigo. Me dá arrepio, irmãos, de ouvir, de falar isso. O anjo falou: pode ir, porque eu serei contigo. E agora, qual era o desespero? Havia um filho de Acabe e Jezabel em cima da cama com uma enfermidade grave. E Elias foi lá, irmãos, entrou no território do inimigo, entrou no castelo de Jezabel e Acabe para ver o filho doente. E o menino estava com as mesmas tendências da mãe. Não era um menino, já era um jovem, já da idade de governar, ia governar e ia ser sucessor de Acabe. Mas já tinha ideias pervertidas. Elias pegou e falou assim: olha, você entrou nesse leito de enfermidade e dele você não vai sair. Por causa das suas atitudes, as atitudes do seu pai e da sua mãe. Ele teve que falar isso, irmãos, e vazar. E foi embora. Só que nós vamos lembrar lá de
1 Reis 17. Quando Elias falou com Acabe e Jezabel, em meu nome não haverá chuva na terra, senão segundo as minhas palavras. Agora nós vamos lá em Tiago, capítulo 5, nos versículos 16, 17 e 18. Diz assim a palavra. Aliás, eu vou falar, porque nós estamos nesse contexto, então se você quiser abrir comigo, Tiago, Tito, Filemão, Hebreus e Tiago, tá fácil. Depois de Hebreus, aí vem Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo número 13. Olha que texto maravilhoso, que contexto maravilhoso, perdão, que versículo maravilhoso. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. Olha, a gente sempre tem motivo para nos apresentarmos a Deus. Está alguém entre vós doente? Chamem os presbíteros da igreja e orem sobre o doente, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis, porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas depois nós vamos estudar esse contexto. Mas agora vamos lá no versículo 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. O versículo 18. E orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto. Bom, Elias agora estava em uma situação difícil. Porque ele era tão homem de Deus, mas tão homem de Deus, porque lá com Acabe e Jezabel, ele diz que não haveria chuva sobre a terra, senão segundo a palavra dele. Então, a terra começou a rachar, os mananciais secaram, não tinha água para o gado, a terra não produzia mais nada, aí Acabe e Jezabel ficaram mais estressados ainda. E havia uma festa em um determinado lugar, e Acabe e Jezabel, eles foram participar dessa festa. E Elias, agora e Eliseu, foram para o monte orar para pedir a Deus misericórdia para mandar chuva. Quando você lê a Bíblia, Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, lá está escrito assim, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Onde há luto, há reflexão. Onde há luto, há temor. Onde há luto, os homens veem qual é o fim de todos os homens. E os vivos aplicam isso ao seu coração. Acabe e Jezabel foi para o banquete. Elias e Eliseu foram para o monte orar. Mas quando quando eu prego sobre isso, eu costumo falar que quando Elias chegou no monte, irmãos, não era simplesmente chegar lá, Deus, manda a chuva, não. A minha Bíblia diz que ele se humilhou diante de Deus. A minha Bíblia diz que ele se ajoelhou, colocou a cara entre os joelhos. Se eu fizer isso, tem que chamar o guincho para me arrastar lá, porque senão a coluna vai travar, né? Colocou a cara entre os joelhos, colocou a cara no pó, sinal de humilhação. E começou a orar. E orou e falou com Eliseu, vá para as bandas do Oriente e veja se há algum sinal de chuva. Eliseu voltou e falou, não vejo nada. Ele tornou a orar e falou, volta lá de novo. Olha só, irmãos, eu já fiz campanha na igreja, não só com a oração de Elias pedindo chuva para Deus, as 7 caminhadas de Eliseu
para olhar as bandas do Oriente, como também os 7 mergulhos de Naamã. Cada mergulho representando uma situação na vida da pessoa, um passo que a pessoa dá em direção à sua vitória. Então, quando ele voltou pela terceira vez, Elias falou com ele assim: volta lá 7 vezes. O aprendiz de profeta fala assim: que isso? Você está me zoando, hein? Por que eu vou voltar lá 7 vezes? Eu não posso ficar lá de uma vez? Vai para você ver que revelação extraordinária. Eu poderia ficar lá e já te voltar e falar: não, o que não custa nada não vale nada. Tudo na vida tem um preço a ser pago pela conquista, pela vitória, pela bênção. O preço é eu declarar para mim, para Deus, e as pessoas ver o testemunho. Eu sou servo, estou na presença e busco estar na presença. Porque se não agirmos assim, nós vamos olhar pelas pessoas. Ah, hoje eu não vou não, porque eu estou desanimando. Ah, hoje eu não vou não, porque é isso, que é isso. Hoje eu não vou orar não. Talvez era o dia da bênção. Aquele dia era o dia que Deus preparou para entregar a vitória. Mas as pessoas, às vezes, têm argumento. Argumento não solidifica relacionamento. O argumento pode convencer alguém de que você realmente está passando uma dificuldade, ou pode convencer alguém que realmente você é fraco. Não tem resistência, não tem resiliência e desiste da bênção muito fácil. Então, quando ele voltou 7 vezes, a última vez que ele foi lá, a 7ª vez, ele voltou e falou assim: eu não vejo nada, não. Só vi lá, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias falou: é isso que eu preciso. Agora vai lá, corre na frente de Acabe. Avisa Acabe, avisa Jezabel, para que eles comam bastante, desçam e corram muito, porque eu vejo o sinal de uma abundante chuva. Quem não tem visão de águia, quem não tem visão profética, quem não tem visão de Deus, só vê dificuldade, só vê problema, só vê coisa. Mas quem tem visão profética, quem tem visão de Deus, quem é direcionado por Deus, e aquela pessoa que aconteça o que acontecer, haja o que houver, está firmada em Deus, basta ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem, porque ela tem certeza, ela tem convicção, porque através da fé ela vai ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Então, aquele desejo de morrer tinha recurso, tinha solução, tinha jeito. Aquele desejo de morrer talvez seria o desejo de um filho que recebeu tudo do pai e estava chamando a atenção do pai. Me mata, Deus, eu quero morrer. Mas Deus, quando ele tem algo com você, quando ele tem algo comigo, ele não vai permitir o inimigo ceifar as nossas vidas e muito menos, ele vai tirar a nossa vida, porque Deus não precisa de mim. Precisa não, irmãos. Deus não precisa de você. Deus não precisa de ninguém, mas ele conta. Ele conta comigo e ele conta com você, para que nós possamos liberarmos palavras de cura, palavras de libertação, palavras de salvação, para nós decretarmos quando chegar alguém enfermo, quando chegar alguém doente, quando chegar alguém passando por uma dificuldade, nós possamos falar assim: vem comigo, eu te levo, vem aqui, ó. Eu te levo no jejum, eu te levo na oração, eu oro por você, vem comigo que eu vou te ajudar, eu te ajudo, eu te sustento na minha oração, eu te sustento na minha intercessão, eu te sustento
agindo, intercedendo e clamando a Deus pela sua vida. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Esse desejo ou pensamento suicida. Isso aí, né, como eu disse, é um caso que nós precisamos estudar a causa, o que acontece, por quê e etc. Mas, na oração, tudo pode mudar. E a palavra diz que tudo é possível ao que crê. Teve aqui na minha loja, tem uns 10 dias, um homem aqui que queria morrer, ele tinha tomado umas duas. Quer morrer, eu vou morrer, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O que você pode fazer para mim? Eu falei, posso orar para você. Sério? Ah, claro. Você quer oração? Não. Mas o que eu posso te dar é oração. Ah, então eu quero. Pus a mão na cabeça e repreendi aquele Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Exu da Morte, Sete Encruzilhada, Sete Catatumba. Mandei sair fazer fila. Ó, faz fila para sair. Sai tudo e o último apaga a luz. Sai legião, sai entidade, sai tudo. Hoje ele esteve aqui. Eu perguntei ele, e aí? Você está querendo morrer ainda? Ele falou, misericórdia. Não sei onde é que eu estava com a cabeça de falar aquilo. Então, quer dizer, o inimigo coloca as palavras. E basta a pessoa agir. E o resto ele faz. Mas Deus é mais nas nossas vidas. Amém, queridos?